Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos explorar uma das questões mais discutidas ao longo dos milênios a respeito da narrativa bíblica. Vamos falar sobre o dilúvio, não propriamente sobre o dilúvio em si, a Arca de Noé, não. Vamos conversar sobre as evidências geológicas, se é que elas existem, de que o dilúvio teria sido universal. E se ele não foi universal, quais são as evidências que a própria geologia e a ciência podem apresentar a respeito disso? Mas há uma indicação também muito interessante que pouca gente conhece. Claro, como todos os assuntos ligados à Bíblia e que de algum modo envolvem a ciência, há também bastante controvérsia sobre o que eu vou dizer. Algumas pessoas enxergam na narrativa do livro de Gênesis, numa determinada genealogia, o nome de uma pessoa que sugere que naquele momento da história os continentes se dividiram, ou que houve de fato uma separação dos continentes. Você já ouviu falar, e com certeza o programa vai abordar, a questão da teoria da Pangeia. Pangeia é o nome que os estudiosos dão para o continente único que existia e que, por alguma razão, os continentes que hoje existem foram se destacando e continuam se distanciando ou se aproximando, eu nunca sei. Pois muito bem, será que há na Bíblia pistas disso? Essa separação dos continentes, se de fato ocorreu, teria sido nos dias em que havia pessoas humanas vivas no planeta? E teria sido consequência do dilúvio descrito nas Escrituras ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? De todo modo, o que nós queremos explorar é a narrativa das Escrituras Sagradas. Para os cristãos, elas têm um propósito que não é o de matar a nossa curiosidade sobre o que aconteceu no passado. A Bíblia foi escrita para nos habilitar para toda boa obra e para nos tornar pessoas melhores para o mundo e para Deus. É para isso que a Bíblia existe. E é esse o objetivo do programa Vejam Só. Explorar as Escrituras com esse viés de proveito pessoal para cada servo de Deus, para cada serva de Deus e para as causas do reino de Deus. Mas é claro, aquilo que a gente puder descobrir à luz das Escrituras e da ciência para saber o que aconteceu no passado vai ser também muito útil. Curiosidade não é pecado, é? Então, está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, no nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, a nossa patrocinadora. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto palpitante, mais uma vez unindo Bíblia e ciência, contamos com a estreia do professor Dr. Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo e professor há mais de 30 anos. Paz e graça, professor Naor, tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui. O professor Naor Neves de Souza Júnior é filiado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor tem alguma função eclesiástica? Sou professor de Ciência e Religião. No UNASP. Exatamente. O UNASP é a Universidade Adventista do Sétimo Dia, é isso? De São Paulo. De São Paulo. E o senhor mora onde? São Carlos, São Paulo, interior de São Paulo. Quer dar o endereço da igreja que o senhor frequenta? Olha, nós estamos em projeto de reforma. Derrubamos a igreja e vamos reconstruí-la. Então, estamos frequentando a igreja do Colégio Adventista de São Carlos, que é perto da rodoviária. Muito obrigado pela presença do senhor, por ter aceito o nosso convite e por ter viajado para estar conosco. Boa estreia. Obrigado. Do outro lado, nós temos mais uma vez conosco o pastor Alexandre Dutra, ministro do Templo Batista de Indianópolis e presidente da Sociedade Amigos de Sião. Paz e graça, pastor Alexandre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Shalom Aleichem para todos os telespectadores, para o professor Naor e para você. Como todo mundo já sabe, o pastor Alexandre Dutra, até por razões óbvias, preside o Amigos de Sião,
tem um interesse muito profundo pelo Antigo Testamento e é profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, não apenas do Antigo, do Novo também, mas com ênfase no Antigo Testamento. Ele vai nos ajudar nas questões bíblico-teológicas envolvendo a questão do dilúvio. Mas, pastor, qual é o endereço da igreja onde o senhor está? Nós estamos na Alameda do Jurupis, número 1270, é a rua de trás do Shopping Ibirapuera. Nós estamos a 1,5 quarteirão do shopping, temos atividades lá praticamente todos os dias. Todos estão convidados a acessar o site do TBI, Templo Batista de Indianópolis, e assim você pode entrar dentro da programação e participar de alguma das nossas reuniões. Claro que eu sempre enfatizo aqui o convite para todos participarem do grupo Amigos de Sião, que é o encontro que fazemos semanalmente, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente vai ver agora a matéria que o Zeca preparou e que com certeza apresenta os detalhes do tema de hoje. Vejam só. Hoje o Vejam Só volta sua atenção para as pesquisas científicas sobre a criação e o início de tudo. De maneira mais específica, iremos falar sobre o dilúvio e a formação dos continentes. E como todos os debates sobre esse tema sempre são cheios de polêmicas e contradições, isso pelo menos no debate ciência e religião. A nossa pergunta-tema é a seguinte: Gênesis 10:25 pode indicar a separação dos continentes após o dilúvio? Vamos ler o texto bíblico e depois colocar algumas possibilidades. Abra sua Bíblia, diz assim o texto sagrado. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão Joquitã. O capítulo 10 de Gênesis registra os descendentes de Noé, aqueles que nasceram depois do dilúvio. E no verso 25, esse que acabamos de ler, tem uma revelação intrigante. A terra se repartiu em seus dias. Será que essa afirmação comprova a tese de que a separação dos continentes, assim como conhecemos hoje, é resultado do dilúvio? Temos primeiro uma outra informação interessante que nos ajuda nessa pesquisa. No 3º dia da criação, Deus disse: ajuntem-se as águas e apareça a porção seca. Essa porção seca Deus chamou de terra. Observe que toda a descrição bíblica aparece no singular, diferente das águas, que aparece no plural, chamada de mares. O fato de estar no singular indica que era apenas uma terra, ou seja, um único continente. Aqui temos outro detalhe interessante. A Bíblia é o único livro que existe que afirma que no início da Terra existia um único continente. Uma tese hoje totalmente aceita pela comunidade científica, inclusive denominada de Pangeia. Para nos ajudar em toda essa pesquisa, recebemos para uma entrevista muito especial Naor Neves de Souza Júnior, geólogo formado pela Universidade Estadual Paulista, mestre em geotecnia e doutor em geotecnia e engenharia civil, ambas pela Universidade de São Paulo. O professor Naor é um dos mais ativos divulgadores do criacionismo no Brasil. Atualmente, é professor de Geologia e Mecânica das Rochas no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ele é membro do Núcleo de Estudo das Origens da mesma instituição. Nosso bate-papo está imperdível. Acomode-se no sofá e prepare-se, pois o Vejam Só de hoje está apenas começando. Muito bem. Como foi dito na matéria de abertura pelo Zeca, o programa de hoje não é exatamente um debate, mas uma entrevista com o professor Dr. Naor Neves de Souza Júnior, que é professor de Geologia. Você viu aí a formação dele. E eu queria, então, começar a entrevista perguntando para o Dr. Naor, logo de saída, pelas evidências que o senhor tem, aquilo que a Bíblia chama de dilúvio, foi algo localizado no mundo daquela região, daquela época, ou abarcou o planeta todo? Eu creio que a distribuição global dos fósseis talvez seja a evidência mais clara
não há necessidade de ser um especialista para verificar que em todas as áreas continentais, nas ilhas, em toda a parte seca, e mesmo, eu diria, em algumas bacias marginais que hoje estão submersas, ficam bordejando os continentes, existem fósseis em grande quantidade. E uma das maiores evidências de uma grande catástrofe geológica são os próprios fósseis. E a distribuição é global. Global. Muito bem. Pastor Alexandre Dutra, eu já tive aqui nessas poltronas pessoas da igreja, pastores, que entendem que a narrativa bíblica não aponta na direção de um dilúvio terrestre. O senhor concorda com isso ou acha que foi universal? Então, se você faz uma leitura entendendo a literalidade das Sagradas Escrituras, reconhecendo que existe figuras de linguagem, metáforas, e as quais, embora sejam figuras de linguagem, revelam uma verdade literal, então, indubitavelmente, você vai chegar à conclusão de que o dilúvio foi universal. Acho que as evidências vêm, essas evidências que o professor Naor destacou, vai confirmar a própria narrativa das Escrituras. É difícil a gente entender por que tantos teólogos que passam a beber da fonte das Sagradas Escrituras começam a tomar de outras fontes que vêm para tentar minar aquilo que está revelado e que já passou em crivos de análise hermenêutica, histórica e gramatical e que se sustenta até hoje. Então, é uma pena uma leitura desse tipo, tentando conciliar o modismo da evolução com o texto literário do Gênesis, uma vez que, se você aplica uma interpretação literária ao texto, que é um texto literário, e aplica todas as regras, você vai fazer essa leitura como nós fazemos. Por exemplo, algumas palavras vão ser destacadas aqui, e entre elas nós temos a expressão toledot, que são gerações, ou seja, início de uma geração, o término e o começo de outra geração, e assim você vê sucessivamente preenchendo toda a questão literária do texto de Gênesis. Então, nós percebemos que o próprio texto teve o cuidado de manter um estilo literário que dá uma continuidade, uma amarração em todos os assuntos das origens daquilo que de importante aconteceu no relato do Gênesis, da história da humanidade. Vamos lá. Doutor Naor, outra pergunta que todo mundo faz. É possível, geologicamente falando, usando outras ciências, mais ou menos ter uma ideia de quando aconteceu o dilúvio? Olha, mais para frente vamos comentar a respeito de fenômenos que estiveram realmente em curso por ocasião dessa catástrofe geológica de proporções globais. E o que é interessante é verificar que as camadas que contêm fósseis, existem outras marcas realmente que remetem para outros tipos de fenômenos, elas claramente se sucedem de maneira contínua. Por exemplo, um afloramento muito conhecido, os geólogos realmente, se não conhecem, têm um desejo de conhecer, o Grand Canyon. É impressionante quando você vê as camadas, elas estão expostas, mas essas camadas ocorrem em toda a superfície da Terra. Lá, por uma questão de uma erosão diferenciada, eles acabaram ficando expostas em uma área maior, não é? E você vê os contatos entre as camadas, contatos plano-paralelos, mostrando realmente uma sequência ininterrupta de eventos. E também percebe que dentro dessas camadas, muitas delas têm fósseis. Então, olhando essa sucessão de camadas de fósseis, a nítida impressão é que algo foi rápido, contínuo. Agora, há quanto tempo atrás? Recentemente, uma pesquisadora americana, Mary Schweitzer, ela, em seus trabalhos de campo, se deparou realmente com algo inusitado. Ela percebeu que um fêmur de um dinossauro herbívoro, ao ser cortado para ser transportado no helicóptero, ela sentiu o cheiro de carne. Não. Um fóssil de dinossauro, presumivelmente com 75 milhões de anos, não podia ter realmente matéria orgânica preservada. Ela ficou quieta, levou o osso para o laboratório, pegou essa parte do meio do osso que não estava mineralizada e levou para o microscópio e, segundo as palavras dela, é como se estivesse olhando um osso moderno, de hoje. E realmente não é possível realmente uma matéria orgânica com células sanguíneas, tecidos resilientes, frescos, um osso de 75 milhões de anos. Alguns outros pesquisadores, percebendo essa possibilidade, encontraram em outros ossos
maiores, a parte interna ainda não mineralizada, encontraram realmente o mesmo matéria orgânica e realizaram teste de carbono 14. Matéria orgânica teria carbono 14. E a data em torno de 20 e poucos mil anos. Muito aquém dos 75 milhões de anos. Então, incomparavelmente aquém, né? Então, de alguma forma, o dilúvio ocorreu de maneira rápida, global e há pouco tempo atrás. Cerca de 20 mil anos, então. Eu creio que esse valor pode ser corrigido e vai dar um valor menor do que esse. Menor ainda? Menor. Mais perto de nós? Sim. Em torno de uns 4.500 anos. Ô, doutor, e as pirâmides do Egito? Tem quanto tempo? Olha, quando fala em Egito, nós vamos perceber que existem as várias dinastias e eles não falam em corregências. Então, precisamos tomar muito cuidado com as datas das dinastias e que são realmente reveladas pela mídia. Eu creio que tudo indica que essa catástrofe ocorreu há poucos milhares de anos atrás. Tá bom. Tá ótimo. A entrevista de hoje tá rendendo. Você está ouvindo o professor doutor Naor Neves Souza Júnior, que é professor de geologia há mais de 30 anos, doutorado, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, né? Universidade Estadual, e depois... A Unesp e USP, as duas são estaduais. As duas são estaduais, o mestrado pela Unesp, a sua graduação, né? E mestrado, e depois o doutorado na USP, e ele dá aula de geologia e ciência há mais de 30 anos, e ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é pastor, não é teólogo, mas é irmão de um pastor. Eu sei que o seu irmão esteve conosco, né? Sim, pastor Jonas Pinho. Jonas Pinho. Aliás, um programa muito bom, nós reprisamos várias vezes, muita gente pediu e assiste até hoje lá pelo nosso canal no YouTube. Né? Quanto tempo ainda tem nesse bloco, Angélica? Então vamos lá. Você aí de casa vai se posicionar agora. Cadê a minha enquete? Está aqui, ó. Lá no facebook.com/programa. Vejam só que é a nossa ferramenta de comunicação. Você tem a enquete que formula a seguinte pergunta: você acredita que o dilúvio causou a separação dos continentes? A ideia é a seguinte: havia um continente só e por causa do dilúvio os continentes se separaram. Se você acredita que os continentes se separaram, mas não por causa do dilúvio, você responde não. Mas se você acredita que o dilúvio de fato trouxe essa consequência, você responde sim, tá bom? No fim do programa, a gente vai ver o resultado da enquete. Pastor Alexandre, o senhor acredita que os continentes já eram separados ou que houve separação por causa do dilúvio e por quê? Eu defendo a linha que separou devido ao dilúvio, porque... Inclusive, a expressão dilúvio em hebraico é Mabul e tem uma conotação muito forte, raramente aparece na Bíblia e quando aparece em outros, essa palavra, né, aparece exclusivamente para essa ocasião do dilúvio, ou seja, ela não se repete em momento algum. Quando chove aqui em São Paulo, a gente fala assim, é um dilúvio. Não é, porque se fosse, ninguém escaparia, apesar de não ser nada fácil viver em São Paulo com chuva. Então, só pelo fato dessa expressão ser exclusiva para um momento ímpar na história da humanidade, já dá uma pista para a gente daquilo que o escritor tensionava dizer ao usar uma palavra muito específica para falar sobre esse assunto. Qual que é a palavra? Mabul. Que aí está ligado com as águas de baixo e as águas de cima, né? Porque até então não chovia na terra, uma neblina é que regava, né, o solo. Então, eu acredito que há a separação física após o dilúvio, no qual esse texto-chave está relacionado num contexto maior. É claro que o texto de Gênesis 10, 25, numa leitura, num estudo mais aplicado ali, mais atenciosamente, né, feito, vai mostrar para a gente que está falando mais de uma questão sociológica do que geológica. Porém, o que é interessante é que ele não despreza em momento algum a geografia, né? Ele mantém a questão geográfica, que é importante para essa dispersão dos povos ali que vai, né, surgir com os 3 filhos de Noé, né? Sem, Cão e Jafé, e esse povoar da terra, ou multiplicar e encher a terra.
Também na academia a gente tem percebido, na questão da geologia, professor Naor, em que há cidades com mais de 12 mil anos, 13 mil anos. Então, isso tem levado alguns teólogos, alguns historiadores, uma linha mais conservadora, a ser mais generosos com a questão do prazo, né, de tempo de criação do planeta. E aí nós estamos falando de 15 a 20 anos, né, uma coisa que também é bem, assim, compreensível no texto bíblico. Eu acho que nós estamos entre esse período aí, acho que é bem satisfatório. 20 mil. Que é uma margem pequena em relação a bilhões e milhões de anos. Então, não dá nem para comparar. Daqui a pouco a gente continua com a entrevista. Antes eu quero destacar o telefone da Agrade, nossa patrocinadora, para você anotar e ligar amanhã no horário comercial. Agora não tem ninguém lá, mas amanhã no horário comercial você liga para 0 operadora 11 3115 0819. Você que se interessa por conhecer melhor a Bíblia, a Agrade tem uma possibilidade muito legal para você. Em mais de 600 endereços diferentes aqui no Brasil e também fora dele, você encontra o curso bíblico da Agrade que está começando agora. Então você pode entrar correndo para não perder mais aula, né? Começou agora em março, estamos em março, então você faz isso. E para você pegar o endereço mais próximo da sua casa, você liga amanhã no horário comercial para a Agrade. 0 operadora 11 31 15 08 19. E você que mora na Grande São Paulo, tem muitos outros cursos além do curso bíblico aqui na sede da Agrade. Tá? Tem o curso de escatologia, que eu estou dando lá agora às terças-feiras, tem o curso de gestão eclesiástica, tem o curso de canto, tem o curso de instrumentos musicais, tem o curso para quem quer dirigir louvor, tem curso de evangelismo, tem curso para obreiro, tem curso de capelania, tem o curso de história focado na era da reforma, história dos avivamentos. Tem um monte de curso lá. A maioria deles é bem rápida, de 1 semestre ou 2, né? Para você pegar só o que te interessa e estudar. Então anota lá, liga amanhã, tá bom? 3115 0819, nós estamos indo para o intervalo. Na volta, eu tenho um monte de perguntas. Aqui, por exemplo, essa ideia de um único continente chamado Pangeia, é fato já determinado pela ciência ou ainda estamos no campo da teoria? Voltamos já com Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Vamos lá, gente. É hora de vermos quem está nos assistindo. Você já mandou sua foto, seu vídeo. As instruções estão no Facebook. O prêmio é bem legal. A diária de um final de semana numa pousada em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, dispensa apresentação, né? Então, olha lá as imagens da pousada. A pousada fica a 80 metros da praia. Uma beleza, uma maravilha, tá bom? Lá na praia da Fortaleza. E para você ganhar, é só mandar a sua fotografia, dizendo a cidade e o estado, ou o seu vídeo. As instruções estão no Facebook, você vai mandar para o próprio Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. A primeira foto de hoje vem lá de Macapá, no Amapá. É a Ruth Maria. Valeu, Ruth. Um ósculo santo para você, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência aí no Amapá. De lá a gente vai para o extremo oposto, para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós temos o Eliezer Martins. Valeu, Eliezer. Come um churrasco aí no meu nome, tá? Tô doido de vontade de ir para o Rio Grande do Sul pegar um espeto corrido, mas nunca vou, né? Vamos agora para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que tem a vantagem de ser uma hora mais cedo, né? O Esser e o Hugo. Esser e Hugo assistindo ao Vejam Só juntos, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Comodoro, no Mato Grosso, no estado vizinho, nós temos José Pereira. Valeu, José Pereira, obrigado. E quem está lá atrás é o professor Adalto, né? Professor Adalto Lourenço, também uma entrevista muito importante aqui sobre Bíblia e Ciência. E em Santa Catarina, em Tijucas, a Maria Marli.
Obrigado, Maria. O Marli, né? Um ósculo santo para você. Deus abençoe. Você mora num estado maravilhoso, né? Santa Catarina não tem nada feio lá. Ai, ai, ai. Muito bem. Estamos com o professor Dr. Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo, professor de geologia, cristão, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, professor de geologia e de ciência e fé. Professor, essa ideia da Pangeia, um continente único, originalmente aqui no planeta Terra, que depois acabou se cindindo, né? Essa é uma ideia que ainda está no campo teórico ou já é tida como fato pela ciência? Olha, esse modelo, ele demorou um pouquinho para se estabelecer. No século XX, Wegener, 1912, ele viu muitas semelhanças realmente nas margens continentais de continente africano em relação ao continente sul-americano, mesmo na parte norte, e ele se aventurou, né, é uma coisa inédita, dizendo realmente deve ter existido um grande continente, Pangeia. Mas ele foi desacreditado só depois de um bom tempo, com as evidências se acumulando, mais ou menos década de 50, 60, se estabeleceu. Então, de lá para cá, é unanimidade entre os geólogos do mundo inteiro a existência de um grande continente chamado Pangeia. A Bíblia fala num continente só, pastor? Então, quando foi passada a programação, que foi dito da matéria de abertura, exatamente, ele falou da palavra terra que está no singular. É claro que quando a gente olha para o texto bíblico, que você tem uma palavra, ela não pode ser traduzida imediatamente como um dicionário, porque como a língua portuguesa e outras línguas, ela pode ter vários significados de acordo com o uso que é dado a ela. Então, ali a Terra está ligado com a criação e o planeta, né? Agora, quando você vem, por exemplo, para esses textos que nós estamos lendo aqui em Gênesis 10, a Terra está ligada com aquela imediação mais próxima da onde está Noé. E depois ela vai ser limitada à terra de Israel. Então, Eretz pode ser uma referência à própria terra de Israel. Então, depende muito do uso para poder se afirmar alguma coisa. O planeta é Eretz também? É. Planeta é Eretz, território é Eretz. Poxa vida. Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. A terra como planeta ali. Então, o uso é que vai determinar o que aquela palavra realmente significa, uma vez que ela tem vários significados. O senhor trouxe um diagrama para mostrar para nós, né? Então, por favor, Angélica, põe o diagrama na tela e o professor vai explicar para nós. Lá no canto superior esquerdo está lá fragmentação da crosta tectônica de placas. A palavra tectônica significa arranjo, disposição, placas. São placas continentais se movimentando, né? Falamos também, está aqui no lado direito, embaixo, mortandade em massa e rápido soterramento. Isso explica a origem dos fósseis, né? Tanto lá a tectônica de placas envolve toda a superfície da Terra, como também os fósseis. Mas note que existem outras coisas aí. Lá no canto superior à direita, está escrito grandes províncias ígneas, supervulcões. Essa área minha, pessoal. Dediquei 12 anos, minha carreira acadêmica, estudando rochas ígneas, vulcânicas. E note que, quando eu falo em grandes províncias ígneas, tectônica de placas, mortandade em massa, e aparece, no centro tem impactos de gigantescos meteoritos e cometas. Embaixo, aqui à esquerda, ação devastadora de grandes volumes de água, mega tsunamis. E, finalmente, embaixo, no meio, bacias fanerozoicas, intensos e extensos fenômenos de erosão e sedimentação. Ou seja, esse último retângulo amarelo embaixo, ele está dizendo o seguinte: as camadas que contêm fósseis. Eles estão realmente inseridos nessas camadas sedimentares. Quando eu olho esse quadro, eu reconheço 6 fenômenos geológicos globais. E eles estão interligados. E é impressionante como, quando a gente interliga, alguns geólogos hoje, né, a maioria, eles procuram realmente, às vezes, comentar um ou outro.
Os dois de cima e do meio são comentados por alguns, mas esse quadro completo, como geólogo, para mim, ele reflete o dilúvio. O que está em vermelho é bíblico. Os dois fenômenos geológicos globais mais importantes, está aqui à esquerda, a ação devastadora de grandes volumes de água, a Bíblia fala isso na narrativa de Gênesis 7 e 8, do dilúvio, e o da direita, mortandade em massa e rápido soterramento. A Bíblia fala, tudo que havia no continente pereceu, né? Fala 3 vezes, considerando Gênesis 6, 4 vezes. Então, esse quadro mostra que a tectônica de placas, a separação dos continentes, está associada ao ambiente do dilúvio. E existem evidências científicas que corroboram isso. Agora, professor, explica para nós uma coisa. Para mim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de entender a narrativa bíblica do dilúvio. Porque a narrativa me parece confusa, porque eu vivo no século XXI, nasci no século XX, e chuva vem de cima, do alto. Ok, mas o texto fala de água que veio de baixo. Sim. Mas eu aprendi na escola que embaixo tem fogo, não tem água. Explica para nós. As duas coisas. Como assim? No manto, existem câmaras magmáticas, regiões onde uma certa instabilidade promove a formação, a liquefação das rochas que estão lá embaixo. E existe também muita água. Então imagina, aquele quadro que eu coloquei, os meteoritos caem, o Pangeia se fragmenta, se quebra. Essas fissuras imensas, elas realmente liberam água em grande quantidade que vem do manto. Jorra água de baixo para cima. As fontes do abismo se romperam. Em seguida vem lava em grande quantidade. De tal maneira que essa lava ocupa grandes áreas da superfície da Terra. Começando pelas áreas oceânicas. O leito do Oceano Pacífico, Índico e Atlântico é de material vulcânico, basalto. E derrames de lava vulcânica também estão em vários continentes. E aquele que eu estudei no sul do Brasil é uma área imensa também. Então, de alguma forma, esse retrato que a Bíblia apresenta de águas vindo de baixo para cima faz todo sentido para mim como geólogo. A narrativa bíblica é simples, mas eu dediquei um livro, Uma Breve História da Terra, está para ser a 3ª edição, onde quase todos os versículos, praticamente todos, de Gênesis 7, 11 a 8, 14, a narrativa do dilúvio, podem ser realmente evidenciadas e comparadas com as evidências científicas daquele quadro que eu coloquei. Petróleo tem a ver com dilúvio? Eu tive o privilégio de trabalhar na Petrobras um tempo. E a grande maioria dos geólogos reconhece que o petróleo é oriundo de plânctons, fitoplânctons, e outros tipos de pequenos organismos que, em grande quantidade, foram soterrados no passado. E, devido à pressão, temperatura, esse material orgânico, em grande quantidade, ele acabou migrando e se acumulando em regiões mais porosas, em fendas, originando o gás e o petróleo. Então, é fóssil, é um combustível fóssil, se formou na mesma ocasião em que ocorreu o dilúvio. Então, mas aí, pastor, a gente tem um problema, porque o texto fala que Noé usou betume para calafetar a arca, né? É isso? E betume vem do petróleo, então já tinha petróleo antes do dilúvio. Pois é, bom, o professor já explicou, está tudo ali na Terra, né, no Eretz. Agora, eu acho que para ajudar nessa questão que você falou, era só ter lido Júlio Verne, né? Viagem ao centro da Terra, né, professor? Já ia Por quê? Eu não li. Água e lava e tudo isso, e essa instabilidade das placas tectônicas está em Júlio Verne. Viagem ao centro da Terra. Tem até filme, quem não quiser ler o livro pode assistir o filme, mas é uma coisa mais voltada infanto-juvenil, né? Agora, o betume acho que a classificação de petróleo. Você tem um petróleo que você aprofunda mais, professor, por favor, me corrija, aquele petróleo que é mais acessível devido ao movimento justamente de que nós temos nas placas tectônicas e demais coisas. Não, claro, por favor, professor. Na realidade, sendo o petróleo um combustível fóssil, e os fósseis formaram durante o dilúvio, antes não tinha, uma interpretação possível é que Noé pode ter destilado hidrocarbonetos a partir da madeira. É uma possibilidade. Ou, quando fala em betume, no original hebraico, alguns dizem que pode ser traduzido por laca, resina vegetal.
não exatamente o petróleo, o betume que nós conhecemos. Então, vamos imaginar que resinas e grandes árvores, como nós temos no látex hoje, né? Então, esse material pode ser traduzido como betume. Então, de alguma forma, o betume que nós conhecemos hoje, ligado realmente ao petróleo, né? Ele tem origem no dilúvio. Então, certamente, Noé calafetou a arca ou com uma resina vegetal, tanto por fora como por dentro, ou ele pode ter destilado, não é, petróleo a partir da madeira na ocasião. Então, nós não podemos esquecer que o texto foi escrito depois que ocorreu, né? Sim. Era a referência que o escritor tinha. Ah, sim. Bem depois, né? Moisés viveu um bocado de tempo depois de Noé. Bom, vamos para a primeira tela, Angélica, por favor, ver o que os nossos telespectadores estão comentando no Facebook. Tem como pôr aí? Vamos lá. O Luan Martins diz assim, de forma alguma, o distanciamento dos continentes ainda está ocorrendo e sempre ocorrerá. Isso é um processo que leva milhares de anos e não 40 dias e 40 noites. Bom, professor, ninguém está dizendo que o afastamento se deu em 40 dias ou 40 noites, certo? Explica para nós. Hoje, os continentes, as placas se movimentam alguns poucos centímetros por ano. Isso é o suficiente para gerar tensões acumuladas e elas, quando são liberadas, geram os terremotos e os maremotos que nós conhecemos. Só que esse tipo de movimento hoje é pequeno. Quando nós comparamos realmente a geografia, o mesmo contorno do continente sul-americano com o africano, e no meio existe a cordilheira mesoatlântica, que é um vulcão linear que existiu no passado e gerou a lava que hoje compõe o próprio leito do oceano, nós vemos uma simetria, uma geometria perfeita, ela se encaixa. Se considerarmos realmente a taxa de afastamento que ocorre hoje, poucos centímetros por ano, e colocar isso ao longo do tempo, como diz alguns evolucionistas, tem em torno de 100 milhões de anos, ocorrendo lentamente, o próprio processo de erosão, a ação do mar e dos rios desses continentes teria realmente deformado as costas, elas não se encaixariam. Então não há como imaginar esse processo lento ocorrendo ao longo de muito tempo. Foi muito rápido e de lá para cá, com fenômenos geológicos mais brandos e bem mais suaves, ocorre pequenos movimentos, como se fossem ecos da grande catástrofe. Pequena movimentação, mas essa movimentação foi muito mais rápida durante o dilúvio. Então, professor, me explica uma coisa. Eu sou meio... Assim, não consigo entender, eu sou meio burro, né? A verdade é essa. Nós temos água no planeta, água, tá bom. Porém, a Terra, ela é sólida, ela não está flutuando, né? Por exemplo, o continente sul-americano, onde nós estamos, ele está boiando em algum lugar? Ele não está assentado lá embaixo, no núcleo, alicerçado ali embaixo? Sim. Então, como é que ele pode se afastar? Ele não pode andar? Então, imagine, alguns geólogos usam um tipo de fenômeno que eu acho que não explica o afastamento das áreas continentais e abrindo realmente espaço para as lavas se assentarem, são mais pesadas, elas afundam em relação aos continentes que erguem, então surgem as bacias oceânicas e a água se acumula nessas bacias. Na realidade, não tem como isso ocorrer de maneira lenta. E outra coisa, a água, boa parte da água que existe na superfície da Terra não existia antes. Então, há mais água na superfície hoje do que existia antes do dilúvio. Certo. Então, de alguma forma, a água saindo das profundezas, do manto, a água vindo de cima. Gênesis 1, 6 a 8, fala de Deus ter colocado acima do firmamento, da atmosfera, água. Isso se precipitou, as janelas do céu se abriram, é um termo utilizado para isso. Então, tsunamis gigantescos provocados realmente por impactos meteoríticos na água que estava realmente se movimentando durante o dilúvio, provocou tsunamis violentos, altíssimos, com quilômetros de altura, varreram os continentes. Aí você tem um quadro do dilúvio tremendo, né? E eu creio que existe muita coerência e lógica geológica por trás desse quadro, desse cenário, que a Bíblia, de uma linguagem simples,
nos poucos versículos, ela realmente nos apresenta. Então, pelo que o senhor está escrevendo, não foi uma chuva que demorou muito para passar. Foi uma catástrofe mesmo. Tenta imaginar meteoritos caindo, Pangés se fragmentando. Alguns geólogos evolucionistas dizem, cai o meteorito, as placas se movimentam, são aceleradas, não é? Mudam de direção, mas poucos geólogos falam isso. Mas eu acho que esse que fala isso, ele é muito lúcido. E tem uma coerência muito grande, muito embora, na minha concepção, ele seja um evolucionista. Então, meteoritos, vulcanismo violento, jorrando lava, cobrindo áreas com milhões de quilômetros quadrados. Na hora que as placas começam a se afastar, elas também geram terremotos e maremotos violentíssimos. E quem estava aqui, os seres que estavam aqui na Terra, morreram. E boa parte deles acabou se fossilizando, sendo rapidamente soterrados e posteriormente fossilizaram. Então, o quadro é dantesco. O dilúvio foi algo realmente que eu fico impressionado com a bondade de Deus. Já que vai se repetir uma catástrofe no futuro, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Deus deixou marcas indeléveis dessa catástrofe no passado, para não ter dúvidas. Além do relato bíblico, eu tenho um livro que a geologia vai girando cada página de pedras, de fósseis, e nós temos realmente as evidências muito fortes de que a Terra, no passado, ela sofreu uma catástrofe global, onde a ação da água foi fundamental para remodelar a Terra. Bom, vamos lá. Outra tela nossa, dos nossos telespectadores, ainda na tela 1, o Souza Henrique. Não tem um versículo na Bíblia, lá pela parte da Torre de Babel, onde diz que Deus, Ele mesmo, fez separação de terras e espalhou os homens sobre toda a terra? E aí, pastor? Então, acho que só retomando um pouquinho o que o professor falou, quem vive em São Paulo e no Rio de Janeiro na época das chuvas vai entender um pouquinho do que foi o dilúvio, se a gente potencializar. E quem tem acompanhado os tsunamis e terremotos e que ilhas inteiras desapareceram assim, em fração de minutos, quer dizer, potencializa isso, é o dilúvio, que é uma coisa singular na história da humanidade. Pois há um trocadilho lá em Gênesis 10, 25, né, do Peleg, e que diz que porquanto em seus dias se repartiu a terra, e é o que quer dizer o nome dele, se repartiu, que é essa citação que o telespectador está fazendo. Olha que interessante, essa palavra, voltando para a questão do uso, pode significar ser dividido, né? Ser repartido, e é claro que está mais ligado, como eu disse, na questão sociológica, né? Dessa movimentação dos descendentes de Noé povoando a terra. Porém, tem uma citação lá em Jó que ela acaba dando margem para pensar um pouco sobre isso, que é Jó 38, no versículo 25, que diz: quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Quer dizer, ele está usando a mesma palavra, Peleg, né, que está sendo conjugado aqui, e tanto que depois essa palavra vai ser usada para canal. E canal natural, ribeiros de água natural ou canal artificialmente produzido. Então, percebam que sim, há uma referência a essa possibilidade de algo que está acontecendo. Algo geológico. O uso exclusivo, na maioria das vezes, é sobre essa questão da repartir a população na terra, a questão geográfica. Mas Jó usa para dar essa explicação, usa a mesma palavra que aí nós temos no texto de Gênesis 10, 25. E na Torre de Babel, o que aconteceu? A mesma coisa, só que aí, como foi dito... Bom, é claro que quando você soma as descendências aqui, você tem 70 descendentes, que formam as 70 nações e, por isso, as 70 línguas, que aí já é um pensamento e uma interpretação judaico-rabínica, né, da divisão dos povos. A outra palavra que surge é goim, que é o plural de goi, que é nação ou gentil, nações. Então, é nesse contexto pós-dilúvio que nós temos tudo isso acontecendo. A questão das gerações
e a questão agora das nações e dos povos se formando. Não existiam antes porque era um grupo só. Exatamente. E é justamente o que é a Torre de Babel, é uma tentativa de rebelião contra Deus e de ficarem juntos novamente para se protegerem do dilúvio, por isso uma torre, né? Tá, por isso a torre. Gabriel de Souza Vieira, ele diz assim, embora não haja evidências concretas, creio que a divisão dos continentes ocorreu após o dilúvio. Bom, eu acho que tem evidência concreta sim, né? A gente está aprendendo aqui com o professor Dr. Naor Neves de Souza Júnior, que não faltam evidências de que houve um dilúvio e de que houve uma repartição dos continentes, certo, professor? Perfeito. Alguma vez o senhor duvidou disso? O senhor foi convencido disso? Como é que foi essa? Eu não precisaria das evidências científicas para crer no relato bíblico do dilúvio. A Bíblia é autoconsistente, autossuficiente. Mas eu gosto muito de associar a Bíblia com ciência. Então, eu creio que nunca tive nenhuma dúvida. E ao entrar na universidade, a palavra dilúvio não existe, praticamente o evolucionismo prevalece, a história de Noé e as narrativas históricas de Gênesis são consideradas como coleção de mitos por boa parte da intelectualidade das universidades, mas eu nunca tive dúvida, só que a minha certeza hoje é muito maior, porque além do texto bíblico ser verdadeiro, a geologia me confirma isso. Um pequeno detalhe, talvez com relação ao texto-chave, Gênesis 10, 25, é que provavelmente Peleg foi contemporâneo de Nimrod. Então, nesse caso, fica mais fácil entender. E a própria Bíblia, na linguagem NTLH, nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, Éber foi pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, como o pastor acabou de dizer. E a Bíblia Viva também diz, esses são os filhos de Éber, Peleg e Joctã. Peleg significa divisão, ele recebeu este nome porque durante a vida dele foi feita a divisão da terra entre as nações. Isso mais ou menos uns 300, 400 anos depois do dilúvio. Okay? Que legal. Está vendo? Estamos aprendendo bastante hoje aqui. E a gente vai para o intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco do Vejam Só. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Muito bem, esse é o programa Vejam Só. Estamos entrevistando hoje o professor Dr. Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo, né, e que está conversando conosco sobre as evidências científicas do dilúvio e da repartição dos continentes a partir do continente único chamado de Pangeia. O nosso querido Zeca foi perguntar lá na Crentolândia se algum lá via evidências do dilúvio e da repartição dos continentes no texto sagrado. Vejam só. Os continentes, como eles são distribuídos hoje, eles já foram criados assim ou essa separação aconteceu, na sua opinião, depois do dilúvio? Eu não sei se foi depois do dilúvio, mas eu acredito que a separação foi depois. Inclusive, até hoje, sabe-se por aparelhos sismógrafos, por aparelhos moderníssimos, que a Terra ainda continua se movendo, os continentes ainda continuam se separando e se afastando uns dos outros. Então, não sei te responder se foi antes, depois do dilúvio, porque o dilúvio foi um evento concentrado, não acredito que ele foi no planeta inteiro, mas não, eu acredito que foi depois que foi assim, ele foi feito junto e depois separado. Eu acho que pode ter sido, não sei, do dilúvio, mas também pode ter sido a criação de Deus, devido aos oceanos, né, espaço entre um continente e outro. Mas, assim, eu não posso te dar certeza que foi devido ao dilúvio. Porém, eu posso dizer também que pode estar sendo assim no meio da criação de Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Às vezes as coisas que Deus faz a gente não entende, né? Mas Deus, Ele sabe o que Ele faz. Então, se está separado hoje, tem um motivo, né? A minha opinião, não sei se mas eu acho que foi depois. Depois que houve lá o dilúvio, aí aconteceu essa separação aí dos continentes, que nem está hoje.
Não, eu acredito que tenha sido o dilúvio mesmo, possa ter separado. Eu creio que foi a separação de Deus, né? Para que pudesse separar o joio do trigo. E é o que vai acontecer agora nos últimos dias, eu creio. Creio que a separação dos continentes foi decorrência do dilúvio, mas isso eu não posso afirmar porque eu não sou teólogo e tal, né? Mas eu creio que seja, né? A gente vê em filmes, né? Que houve a abertura, vamos dizer, o lençol freático, só que foi de uma forma bem contundente, né? Então, mais precisamente, isso eu não sei afirmar. Isso seria mais um estudo mais específico. Professor Naor, algumas perguntas agora ligadas à água. Uma delas, aliás, muito curiosa, não deixa eu esquecer. Mandaram eu fazer essa pergunta para o senhor. Nós vemos aí uma grande crise hídrica, inclusive muita gente falando sobre o problema que a próxima guerra vai ser por causa da água e tal. Mas o senhor disse que existe muita água debaixo da terra. Essa água já saiu no dilúvio, né, como o senhor descreveu no bloco anterior, ou ainda tem muita água debaixo da terra e essa água é potável? Eu creio que não, nem sempre ela está na forma líquida, não é? Como? Ela nem sempre está na forma líquida lá no manto. Algo que nós utilizamos realmente para o consumo é algo que faz parte dos aquíferos, né, que estão realmente na parte mais superficial da crosta. Eu creio que a água do manto, ela não teríamos acesso a ela, porque ela está em uma profundidade muito grande. E então a água realmente que nós utilizamos, ela está na superfície da crosta, aquela camadinha mais externa do globo terrestre. Não adianta dizer, tem muita água embaixo da terra. Não. Isso é conversa. Essa água lá que está no manto, ela se manifestou durante uma catástrofe. Ela realmente está lá embaixo e é difícil acessá-la. Agora, a pergunta curiosa é a seguinte. Estava conversando com o pessoal hoje durante o dia e uma criança de 9 anos perguntou o que é um geólogo. Aí eu tentei explicar. O geólogo é o sujeito que estuda as rochas. Foi a explicação que eu dei. Boa definição. Não sei. O geólogo é o que estuda as rochas. Ela fez a seguinte pergunta. Então pergunta para ele, pastor, se é natural, se existem rochas que contêm água. Porque Moisés alimentou ou descedentou o povo com a água que saiu da rocha. E isso é possível acontecer naturalmente ou foi o maior milagre daquela época lá? Olha, as rochas armazenam água, de alguma forma. Agora, inclusive, em regiões desérticas tem os oásis, né, onde realmente a água brota, não é? E ela tem o seu caminho, não é? Muitas vezes não é tão fácil identificar, o geólogo precisa estudar, né? O pior é que tem alguns geólogos que usam varinha e funciona, né? E deixa outros mente malucos, né? Parece uma coisa, uma simpatia, né? Mas a água realmente, ela está em subsuperfície e faz parte do ciclo hidrológico, existe uma região que alimenta essa água. Nós temos o aquífero Guarani, que é enorme, né? Uma água subterrânea que pode ser utilizada ainda, mas com os devidos cuidados. Agora, Deus certamente pode ter usado algum fator natural ou ele pode ter realmente agido de maneira miraculosa. Porque foi bastante água, né, pastor? Olha, a questão da água até hoje em Israel é realmente a questão primordial. Porque tem registros do primeiro presidente de Israel, quando veio para o Brasil, na década de 50, ele esteve aqui e o presidente estava reclamando da situação, de problemas. Ele virou para o presidente brasileiro, na época da ditadura, né, militar, e falou assim: como é que vocês têm problemas se vocês têm água? Terminou assim a conversa. Então, em Israel é muito comum você passar 6 meses sem uma gota de água da chuva. Então, o processo de dessalinização é muito forte lá, como também na Índia. Inclusive, Israel e Índia trocaram tecnologia na época para isso. Então, a água é algo muito importante para Israel. Claro que quando a gente fala de água no Brasil, a falta de água está ligada à incompetência mesmo. E que para a gente é abundante a água. Mas quando vai para essas regiões mais desérticas, aí a água tem valor muito alto. Aliás,
Eu acho que até aqui, porque se você pensar, você pode pagar uma garrafinha de meio litro, R$5, sendo que um litro de gasolina é R$4, então a água está cara realmente. E lá no episódio de Moisés tirando a água da rocha, como é que o senhor vê aqui? Eu vejo como um milagre, pela quantidade de pessoas. O senhor já esteve na região onde aconteceu isso? Estive na região de Mara, que a água era salgada e se tornou doce. E não tem água nos cactos também, que é uma coisa comum, mas não dá para alimentar uma população tão grande durante tanto tempo. É uma intervenção divina, um milagre. Água da rocha. Então isso não é comum na geologia, não existe rocha abundante com água dentro. Olha, no aquífero Guarani, nós temos o Mutucatu, que é um arenito que ocorre em profundidade, às vezes ele aflora, e a água ela flui, ela é captada em algum lugar e ela vai penetrando, ela é até purificada se tiver algum problema, né? E, por exemplo, Ribeirão Preto, perto de onde eu moro, em São Carlos, praticamente a água utilizada na cidade é subterrânea. Né? E nem sempre ela vem certinha, sem nenhum sabor estranho, às vezes um pouco pesada, com cálcio, magnésio. Lá parece que tem que fazer um pequeno tratamento, mas nós temos água em abundância, em superfície e em subsuperfície em nosso país. Muito bem. Outra pergunta que me pediram para fazer para o senhor, doutor. Algumas pessoas, por lerem o relato de Êxodo sobre o Monte Sinai, dizem, era um vulcão. O senhor acredita que o Sinai era um vulcão? Eu creio que não. Eu não conheço a geologia local, mas não é um vulcão. Existem rochas bastante variadas, inclusive algumas pessoas que viajam para Jerusalém, para essa região do Oriente Médio, falam assim, mas seria bom você ir lá para conhecer as rochas, muitas rochas e tal. Mas eu creio que não seja um vulcão e, novamente, Deus se manifestando de maneira sobrenatural naquele momento importante onde a lei foi dada a Moisés. Porque o texto, né, pastor, fala que a montanha fumegava. Montanha que fumega é vulcão. Pois é, mas é por causa da manifestação da presença de Deus, né? Não tem nada a ver com vulcão. Não, aí era a manifestação da glória de Deus, realmente. O que o senhor pensa da teoria que falam aí que o Sinai de Moisés ficava na Arábia e não na Península do Sinai que a gente conhece hoje? Tem essa corrente de arqueólogos, porém eu tenho ouvido não autoridades falando sobre isso, e sim estudantes sendo porta-vozes. Ainda não ouvi, não vi, não li nenhuma grande autoridade assinando, porque isso é muito mais delicado. Você tem os arqueólogos trabalhando, pesquisando, eles soltam comentários, mas na hora que eles vão fazer, que eles vão realmente publicar, aí para assinar o nome eles procuram fazer, pelo menos os sérios, procuram fazer com bem mais apoio e certeza e segurança. Tem sim essa especulação, mas para mim, até agora, não sei se o professor conhece, mas é tipo na especulação onde está a Arca da Aliança. Nada a ver. O senhor tem alguma ideia sobre essa questão do Sinai? Nunca se preocupou com isso? Não. Tá. Outra pergunta, professor. Eu estive em Itu, lá no Parque do Varvito, lá, né? E eu me lembrei disso quando o senhor falou que é possível, em alguns lugares do mundo, né, ver as várias camadas. Né? E o Parque do Varvito, que fica em Itu, é muito fácil de ir lá. Você que mora perto de Itu, vai achar facilmente. Aliás, eu estava no sábado lá e vários alunos de geologia estavam lá com seus professores. Né? É um lugar muito interessante. Né? O solo da Terra foi formado desse jeito, em sedimentos, ou é só alguns solos? É comum no Grand Canyon, se você tem camadas mais espessas, mas esses contatos foram paralelos. Itu é chamado de varvito, como se fosse varves ou sedimentação sazonal. No inverno, matéria orgânica, não é? No fundo do lago, a parte escura.
Eram partes mais escuras e mais claras. Não é? Isso. E fica até bonito. Fica bonito. O verão, a parte mais clara, mais um sedimento mais grosseiro. E cada dupla de camadinhas, ou seria realmente camadas bem delgadas, né? Você tem, então, um ano. São milhares de anos. Mas eu estive lá várias vezes, é outra história. Aquilo é estratificação espontânea. Você tem entre uma camadinha e outra dobras de arrasto, mostrando realmente que foi uma deposição vertical, houve a movimentação. Então, você tem um pacote de sedimento heterogêneo. À medida que ele sofre um transporte, conforme a granulometria, eles vão se organizando de maneira alternada. Nós chamamos de ritmitos. Não é? Então, em vez de milhares de anos, em poucas horas, você pode ter essa formação. Nós chamamos isso de turbiditos. Seria em nomenclatura geológica, uma porção distal de um turbidito. Então, aquilo não se formou milhares de anos, mas em poucas horas. Tá vendo? Eu tenho que sempre ouvir os dois lados da moeda. Quanto tempo ainda tenho, Angélica, por favor? Tem um vídeo, vamos parar, porque tem a ver com ciência, né? Algum tipo de ciência, né? Alguém está pedindo um debate aqui, como eu tenho um geólogo aqui que é cientista, eu quero a opinião dele. Solta o vídeo. Opa, tudo bem? O tema que eu queria que vocês desenvolvessem é: Josué parou o sol ou a Bíblia estava errada? Chama o J. Martins do canal Sem Hipocrisia ou o Samuel do Facebook da página Terra Plana, que eles têm uma visão muito legal sobre isso. Realmente Josué parou o sol, mas será que outros discordam? Um abraço. Valeu. Olha, nunca esqueça de se identificar, né? Não sabemos quem é o irmão aí que deu essa sugestão. E está na moda aí agora, até na Folha de São Paulo eu já li, essa teoria da Terra plana. Terraplanistas. Os terraplanistas. E eles... Bom, o que o senhor pensa disso? Eu tenho me recusado a discutir sobre isso, ultimamente. Eu acho um absurdo. Mas a internet mostra tudo e você tem que tomar cuidado com aquilo que ela mostra, né? E é uma teoria de conspiração atrás da outra aí, né? Todo mundo está realmente numa mentira global, né? Não importa se você é da Coreia do Norte, se você é americano, se você é russo, né? Existe conspiração e, na realidade, não aparece aquilo realmente o que é. Não faz sentido nenhum. Eu, sinceramente, não consigo entender como existem tantas pessoas valorizando essa... Então, é isso que chama abordagem. A minha atenção e desperta a curiosidade, né? Por que todo mundo teria o interesse de mostrar o planeta Terra como uma esfera, se ela não é uma esfera, é como se fosse uma pizza, né? Que é mais ou menos a ideia do Terra plana, a Terra seria mais ou menos uma pizza. Por quê? Qual a vantagem de se enganar as pessoas sobre isso? Você tem ideia, pastor? Nós temos aí a questão do benefício da dúvida e da autoprojeção, né? E promoção. Tem gente, como diz o pastor Thomas, que gosta de ouvir a própria voz, né? Eu não dediquei tempo para pesquisar isso, nem assisti os vídeos, justamente por outros afazeres e responsabilidades, mas meu filho de 14 anos, o Gabriel, ele viu um pouquinho disso e ele já, com 14 anos, já disse, refutou, não me interessa isso aí, não vou dar mais continuidade nessa teoria da conspiração. Agora, professor, geologicamente, se um planeta Terra para, como no relato de Josué, né? Não haveria consequências extremamente medonhas para o planeta? Em princípio, sim. Né? Certamente, esse não é um fenômeno natural. Né? Deus interveio. Exatamente como ele agiu, eu não sei. Porque quando a gente fala em Sol se movimentar, na realidade a Terra se movimenta. Né? A gente usa uma linguagem comum, né? E sempre falamos, o Sol se põe, o Sol nasce. Né? Mas na realidade a Terra se move. Agora, exatamente o que ocorreu, a Terra se movimenta de maneira muito rápida. Se você realmente pará-la, terremotos e violentíssimos deveriam ocorrer. Então, exatamente o que aconteceu, para mim, um mistério, como geólogo, Deus atuou de uma maneira realmente que eu não consigo compreender. E quem sabe um dia ele me conte o que aconteceu. Eu acho que vejo como uma manifestação da soberania de Deus mesmo, né? Ora, se ele criou do nada, ele diminuía essa parte, né?
parar o sol, a terra, como está no relato bíblico. O que é isso para quem criou tudo do nada? O senhor, pelo que o senhor falou aqui, acredita que os dinossauros não são animais pertencentes a um passado muito remoto, né? O senhor mesmo mostrou evidências aqui de uma cientista que mostra que eles são recentes. Daria para conviver homens e dinossauros ou criaturas assim? Quando nós lemos Gênesis, Deuteronômio 3:11, se não me engano, esse é o texto, que fala sobre Og, rei de Bazã, que domina uma cama de 4,5 metros, comprimento por 2 de largura. A nítida impressão é que esse homem devia realmente ser um homem de em torno de 4 metros de altura. Quando lemos Gênesis 6:4, que havia gigantes antes do dilúvio na Terra, certamente maiores do que Og, rei de Bazã, porque nós vemos que a idade ela decresce de uma exponencial negativa. Essa exponencial pode ser usada para tudo, não só para a idade, mas para tamanho também, inteligência, etc, etc. Então, os seres pré-diluvianos eram gigantes. Se pegando realmente, considerando um ser humano, um homem com 4,5 metros de altura, ele pesaria em torno de 800, 900 quilos a 1 tonelada. Acho que alguns dinossauros fugiriam desse homem. Então, a gente tem que colocar as coisas da vida nas proporções. O homem pré-diluviano com os animais pré-diluvianos. Agora sim. Agora, pastor, e com relação à ideia das genealogias, o senhor mencionou até a palavra hebraica, né? Toledot, gerações. Gerações e tal. Os anos ali são anos como os nossos ou são diferentes? Porque eles eram, por exemplo, Noé não. Adão viveu 930 anos, é isso mesmo? Sim. Eu acredito que eram literais, né? São anos literais como os nossos, 365 dias no calendário solar, menos no calendário lunar. Agora, o que é muito marcante é que isso começa a diminuir após o dilúvio, ou seja, as condições, né, da Terra são outras, e aí depois Deus vai estabelecer um limite de 120 anos, né? E o salmista vai dizer que chega até os 80, depois disso, melhor enfado e canseiro. O que levou uma certa incredulidade com relação a essa longevidade desses personagens é que se encontrou literatura em que reis governaram, por exemplo, 1000 anos. Como é que um rei governa 1000 anos? Por quê? Ele tinha lá 100 cidades que ele governou 10 anos. E aí se multiplica. Aí você chega nesses números mais exagerados, vamos dizer assim. Mas não se entendia assim. Pensou, então quer dizer que viveu tudo isso mesmo? Não. Eles multiplicavam de acordo com o domínio das cidades que esses reis governavam. Aí acabou se explicando. Perfeito. Essa questão. Bom, vamos pôr a tela 2 aí, por favor, Angélica? Rapidinho, né, os comentários. O Alex Gouveia, não, creio que não. Sabemos que os continentes ainda estão em movimento, mas não creio ser o dilúvio a causa da separação. Creio que aconteceu muito antes. Emílio Rubens Godoy, acredito sim e também acredito que a separação mais acentuada aconteceu mais ou menos uns 180 anos após o dilúvio, no tempo de Peleg. O senhor falou que é mais ou menos 200 anos, né? Entre 200 e 400. Ele viveu 200 anos, Peleg. Júnior Boechat, tem gente achando que existia ser humano sobre a Terra quando a Terra era Pangeia. Quanta ignorância, meu Deus. Mas por que, Júnior? Por que ignorância? Né? A ideia, o que eu questiono é o seguinte: por que eu sou obrigado a aceitar quem acredita que o ser humano veio muito mais tarde na história do planeta, duvida de quem acredita que o ser humano acompanhou todo esse processo? Qual é a diferença? A quantidade de pessoas que opina de um lado ou de outro? Onde é que está escrito que a maioria tem a verdade? Que nem a declaração do Stephen Hawking, que faleceu, né? Pois é. Não acreditava em Deus, mas estava esperando ETs, né? Acreditava em ET. Então. Quer dizer, pode acreditar no que quiser, seletivamente? Eu tenho sérias questões com alguns cientistas, né, que criticam nos jornais, que criticam os criacionistas, mas que procuram duende com lente de aumento no jardim. Pois é. Então, acreditar em duende pode.
Roberto Boni Cardoso, da tela 3. O fato de os continentes estarem em movimento hoje em nada corrobora para a crença de que o dilúvio não os iniciou. Os continentes estão em movimento ainda? Alguns poucos centímetros por ano. Tá? Mas, para mim, as evidências geológicas apontam para movimentos muito mais acentuados. Então, quando eu vejo aquele quadro, um dos fenômenos, são 6 fenômenos geológicos globais. Um deles é a separação dos continentes. Quando eu vejo esse conjunto de fenômenos atuando simultaneamente, por que eu vejo isso? Eu pego uma camada que contém fósseis, ela tem a marca de um meteorito, uma cratera de impacto, ela tem fósseis. Você percebe que realmente que parte dos fósseis dela ocorre no outro continente, parte... do mesmo meteorito. Exatamente. Então, você percebe que esses 6 fenômenos ocorreram simultaneamente. Estava junto e separou. Isso. Então, quando eu olho para esses fenômenos globais que a geologia me mostra, eu vejo que eles se desenvolveram em curtos intervalos de tempo geológico. Horas, dias, semanas e meses. Bem diferente dos milhões de anos. E quando eu vejo esse quadro geológico, eu me deparo com a maior tragédia ambiental da história da Terra. A primeira, porque haverá a segunda, como o senhor mencionou. Exatamente. Os poderes do céu serão abalados, exatamente. As estrelas cairão no firmamento. Isso é descrição do quê? O Apocalipse. Está para frente. Daquilo que vai acontecer no terrível e temido dia do Senhor, quando os asteroides voltarão a cair sobre a Terra. Então o dilúvio eu chamaria de a grande catástrofe 1. Esse, a grande catástrofe 2. Pode crer. E só aqueles que estiverem escondidos no Senhor Jesus poderão sobreviver para toda a eternidade. Nós conversamos aqui, né? Deixa eu pegar o nome completo do professor. Professor Dr. Naor Neves de Souza Júnior, muito obrigado pela presença do senhor, Deus o abençoe. Viajou para estar conosco e também com o pastor Alexandre Dutra, que é nosso parceiro, muito obrigado. O contato desses dois irmãos está publicado no facebook.com/programa Vejam Só e você pode fazer os seus convites e tirar suas dúvidas. Vamos ver o resultado da enquete? Você acredita que o dilúvio causou a separação dos continentes? 54% disseram que sim, 46% disseram que não. Muito bem, a gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Até lá.